Fala galera, tudo bem com vocês? Tudo bem por educação, né? Com certeza não. Qualquer pessoa que é minimamente vascaíno tá minimamente também puto, ou triste, ou os dois juntos. Mas infelizmente isso se tornou uma rotina na vida do vascaíno, né? Essa diretoria que tá hoje, a que passou, eles são especialistas em passar vergonha, em fazer os outros passar vergonha. E o que é pior, a gente não pode fazer nada. Porque a gente não contrata, a gente não manda embora, a gente não tenta negociar. Tá na mão deles. Essa decisão tá na mão do Pedrinho, tá na mão do Felipe, tá na mão de qualquer um, menos nossa. E quando os outros discutem que o Vasco não precisava de SAF, cara, o Vasco precisa de uma SAF. O Vasco precisa se livrar dessas pessoas. Só que o problema são essas mesmas pessoas que são incompetentes, é a mesma que vende. É as mesmas incompetentes que arrumam uma 777 da vida. Porque teve gente que leu o contrato, mas ainda assim optou pela 777. A gente vai falar do placar, a gente vai falar um pouquinho do jogo, mas antes de falar do jogo e do placar, a gente não pode deixar de citar algumas pessoas. Por exemplo, o Lucas Piton, que há alguns meses já não joga, ou para não dizer quase um ano, já não joga bem. E quando ele teve participação direta naquela goleada que o Vasco levou do Porto Cabejo. Aí a gente pega o João Vitor. Cara, eu já falei, eu acho que o Vasco tem que. A diretoria ela tem que tomar consciência que perdeu dinheiro nesse cara. Não vale o salário. Tinha que ter negociado para ontem com o Cruzeiro. Tenta retomar uma negociação com o Cruzeiro para o ano que vem. Se livra desse cara. O problema era Léo Pelé. E eu falava, se fosse só o Léo Pelé, tava bom, porque eu achava que igualmente ruim era o João Vitor. Mas como ele é mais caro, como acho que tem que comprar, tem que pagar, tem que criar a narrativa que ele é muito bom porque ele é rápido. Não, ele é ruim. A gente não precisa de um cara que faz atletismo. A gente precisa de um jogador. E ele não é jogador. Não é pelo menos pro VAR. Pode ser para qualquer um, menos pra gente. Aqui ele não serve. Que seja feliz em outro clube, mas aqui ele não serve. Aí a galera pede às vezes o Maurício Lemos. Tá aí o Maurício Lemos. Entrou, fez um pênalti. Sem ritmo de jogo, também entrou numa fogueira, mas não justifica. Um pênalti idiota que não estava indo na direção do gol. Aí tem o Lucas Piton, né, como eu falei antes, participação direta na goleada contra o Porto Cabejo, e a 10 minutos deixa a gente a pé. Num jogo que com certeza o Vasco já foi meio amedrontado. Já tinha um álibi de uma derrota da altitude. Só reforçou aquilo que já tinham, sabe, absorvido, queriam perder. Porque é um grupo de derrotados, gente. É só você pegar o histórico aí. Quantas goleadas essa mesma galera tiveram? O único salvo é o Léo Jardim, cara. É o único que vale cada centavo que o Vasco paga. Aí você pega o Verratti, peça nula. Mas ele não sabe porque o técnico não tira. Sabe lá Deus por quê? Porque para mim, quando expulsou o Piton e teve que tirar um, eu não tiraria o GB pela velocidade. O garoto estava bem, estava incomodando. Eu tiraria o Verratti. O Verratti em nada é nada em muitos jogos. Em muitos jogos. Não estou dizendo que ele tem que ir embora. Eu só estou dizendo que o Vasco não pode ficar condicionado só a ter ele de centroavante. Ou ser proibido de substituí-lo. Aí você pega, o Hugo Moura faz uma falta imbecil na entrada da área, gente. Imbecil. Que podia sair um gol ali que quase saiu. Foi uma falta perigosa. Mas entre esses erros, a gente foi goleado 4-0 e não foi mais por causa que o Léo Jardim pegou um pênalti. Porque uma bola bateu na trave, porque houve 50 defesas difíceis. Porque senão 10 estaria barato. Aí amanhã, hoje, sabe lá Deus quando, ou daqui a um ano, vão continuar falando dessa derrota que o Vasco foi surrado pelo Del Valle. Talvez nem fale, porque virou rotina. Quantas goleadas a gente sofreu aí? Gente, é só vocês levantarem o número de vitórias e de derrota. É amplamente maior o número de derrotas. A gente não ganha de um rival do Rio, sabe? Lá Deus quando, nem lembro direito mais, cara. Sabe? A gente ganhou foi do Botafogo aí, do Fluminense, um joguinho ou outro. Do Flamengo ninguém nem lembra mais, última vez que ganhou. Porque tem essa gente aí, é o Pedrinho que representa as pessoas que estão ali atrás, porque para ele ser eleito, ele teve que se juntar com um monte de gente que não presta, que botou a gente nesse buraco. Eu não estou dizendo que o Pedrinho não presta, não. Estou dizendo que as pessoas por trás, que não aparecem, que ficam no bastidor, não prestam.
Porque ninguém consegue ganhar uma eleição no clube se você não se filiar a quem já está lá há mais tempo. E foram esses que estão lá que botaram a gente no buraco que parece irreversível. Se não parece, está ficando. E estão caminhando a passo largo para ficar irreversível. Aí você vê o Santa Cruz vendendo uma SAF de 1 bilhão. Você vê uma Portuguesa. Mas você não vê o Vasco conseguindo vender uma SAF. Mas não são 25 milhões de torcedores? Acredito que seja. Só que as pessoas que estão lá são incompetentes. Talvez era mais jogo simplesmente vender para um banco. Aí um banco vai lá, equaciona a dívida e vende para um cara melhor. Porque essa galera aí eu não acredito. Eu não acredito, eu não tenho confiança. Enquanto não aparecer um papel assinado, eu não vou acreditar. E no meio desse caos, eu acho que vão jogar no ventilador que surgiu um investidor bilionário e vai começar a pipocar nome. Mas de concreto, sabe o que vai ter? Nada. O que vai ter de concreto, que a gente vai ficar com medo de ser goleado pro Inter. Quando a gente pegar, sei lá, a mulambada no jogo de volta, vai ser um Deus nos acuda. Quando a gente for jogar contra o Palmeiras, que é fora, vamos dar como derrota certa. Quando a gente jogar contra o Atlético Mineiro, já vamos desanimados. Quando a gente pegar o Botafogo de novo no retorno, o outro sacode. E assim vai. Aí a gente ganha um joguinho aqui, outro ali, faz um joguinho bom aqui, outro ali. Mas no geral, foi um ano de merda. Mais um ano de merda. Aí quando passar, passa nos pênaltis, aos trancos e barranco, contra o CSA. Os jogadores do CSA devem estar esfregando a mão. Ó. Não podia ter oportunidade melhor da gente avançar do que pegar o Vasco. Porque hoje, esportivamente, do CSA para o Vasco tem diferença nenhuma. A diferença que um joga a Série A, outro joga a Série B. Mas esportivamente não vai ganhar merda nenhuma. Não vai brigar por nada. Se for goleado, já faz parte da vida. Porque virou uma rotina. Então é isso, gente. Falar o que do jogo? Vamos falar que o Vasco tomou 4-0 e podia ser mais. Isso que a gente pode falar. É mais fácil a gente vir aqui desabafar, reclamar. Porque nada funciona, nada dá certo pro Vasco. Entra ano, sai ano, nada dá certo. O scout do Vasco não acha um jogador decente, tudo bem, achou o Nuno. Tá, mas quantos contrataram errado? Eu acho que vocês erram muito, cara. Acho que vocês erram muito. E para mim o problema não é dinheiro. É questão de onde vai a logística desse dinheiro. Ao invés de João Vitor, paga outro. Aceita que perdeu esse dinheiro. Aceita que perdeu o dinheiro no esforço, que está tomando um transfer ban aí para um jogador que não agrega nada em nada. Não agrega esportivamente, financeiramente, nada. Aceita que perdeu esse dinheiro. Aí fica discutindo renovação de Jair, Paulinho. É sério mesmo? É sério? Quer continuar com essa galera? Por isso que não dá certo, por isso que a gente não vai pra frente. A gente vai entrar, vai renovar com o Jair, vai renovar com o Paulinho, vai renovar com um monte de gente, e no ano que vem a gente tá reclamando do mesmo jeito, que o time foi goleado. Porque são as mesmas pessoas, os mesmos personagens. Não, mas se for o técnico tal, melhor. Se for o técnico fulano, um retranqueiro, funciona porque esse time tem característica de marcador. Não tem que ser um técnico ofensivo, porque esse time tem muito jogador ofensivo, cara. Esse time não tem nada. Esse time são 11 pessoas, que às vezes é até esforçada, mas tem uma característica lenta, que não tem perfil para um futebol competitivo. Pelo menos não funciona no Vasco. Mas é com essa galera aí que querem renovar, com essa galera aí que querem continuar. Então a gente vai ficar 3, 4, 5 anos sofrendo. Vocês têm perspectiva que vai vir um bom jogador? Tem perspectiva que vão fechar com um bom investidor? Eu não tenho. Espero que eu esteja errado, mas eu não tenho. Eu acredito que não aconteça. O que nos resta é pedir a Deus para ser um ano menos pior do que o ano passado. Porque nunca tem um ano bom. Tem um ano menos pior, mas ano bom nunca tem. Infelizmente, essa rotina do Vascaíno. Mas valeu, galera. Tamo junto. Até a próxima.